Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele é um corte do Provão Paulista do primeiro ano do ensino médio 2024. Se você quiser ver a prova inteira, mais provas do Provão Paulista, links, né, com pasta aberta, com materiais aí para você estudar, muita coisa, tudo na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Passando de página aqui, questão 38, Provão Paulista 2024 do primeiro ano do ensino médio. Então cortou, né, tem essa parte aqui da questão. O método científico é uma abordagem sistemática utilizada para investigar fenômenos, resolver problemas e gerar conhecimento. Ele funciona basicamente por meio de etapas que organizam o processo de pesquisa. Observe a representação de um diagrama que representa a sequência de algumas dessas etapas desse método. Então, etapa 1, formulação de hipótese, etapa 2 e continua. Nesse diagrama, as etapas 1 e 2 correspondem a análise de dados, conclusão, divulgação, observação, experimentação. Então, o que a gente tem aqui? Que identifica a etapa 1 e a etapa 2, que é antes e depois da formulação da hipótese, pessoal. Então, aqui a gente tem método científico, modos de fazer ciência, né? Aí que eu vou classificar em leitura científica, que é você conhecer como que é feita a ciência. E aí, pessoal, aqui tem vários tipos de método científico, tá? Que é uma sequência de procedimentos que a gente pode adotar para chegar no fazer da ciência, né? Tem vários tipos. Um tipo, né, que é o tipo mais usado, passa por essas etapas aqui que eu vou mostrar aqui para você aqui do lado. Então, como que começa, né? Com uma observação de um fato, de um fenômeno, de um evento, e aí você observa aquilo, e aí aquilo permite você a fazer questionamentos. Então, por exemplo, nossa, a temperatura média nesses últimos 10 anos está 1, 2, 3 graus acima do normal. Puxa vida, isso está acontecendo por quê? Isso está acontecendo porque a gente está, sei lá, vamos pensar alguma coisa que não é a resposta certa, tá? A gente está primeiro, então a gente está observando um fenômeno, né, que a temperatura do planeta está ficando 1, 2, 3 graus mais quente do que o normal, e a gente faz um questionamento, a gente elabora perguntas. Por que que o planeta está ficando 1, 2, 3 graus mais quente? Aí isso leva a uma resposta provisória para essa pergunta que você criou. A temperatura está ficando 1, 2, 3 graus acima porque a gente está plantando muita soja. E eu acho que eu tirei isso da minha cabeça, chutei. A soja, a planta soja, sei lá, a planta soja ela causa, a gente nunca plantou tanta soja e a soja libera alguma coisa que vai causar esse aquecimento maior. Então eu fiz o quê? Eu fiz uma resposta, uma explicação provisória. Nunca se plantou tanta soja, então a soja que está causando, só a soja em si, não tem nada a ver com a resposta que a gente sabe que é por causa do aquecimento global, causado por causa do CO2, por causa do aumento dos gases do efeito estufa, CO2, metano, não estou falando nada disso. Estou inventando aqui uma resposta provisória, uma hipótese. Eu acho que é porque está plantando soja. Então eu posso testar isso. Eu posso criar ambientes controlados para ver se eu tiver um ambiente com milho e se eu tiver um ambiente com soja, o ambiente com soja vai ficar mais quente? Vai ter alguma coisa ali, a radiação solar, vai ter alguma influência? Então eu posso testar para ver se a minha hipótese é válida. Então eu crio ambientes controlados para ver se um ambiente com milho, um ambiente com soja, um ambiente com feijão, um ambiente com soja está causando um aquecimento maior. Então a hipótese a que eu fiz, a resposta provisória, ela vai ser testada para validar a minha hipótese. Se validar, né, ela vai gerar dados. Então eu vi que com milho, com soja e com feijão, a temperatura dos meus sistemas ficariam iguais, não libera nada, não tem nada a ver com a soja. E aí esses dados eles negam a minha hipótese, então a minha hipótese é falsa e eu volto a fazer novos questionamentos, novas observações e tentar formular uma nova hipótese. Agora eu tô com a hipótese que isso é causado porque deve ter algum gás na atmosfera que está mantendo o calor, né? Simplificando, não foi assim que chegaram no efeito estufa, tá? Aí o que a gente pode fazer? Criar ambientes com mais CO2, ambiente com mais metano, fornecer radiação solar ali, parecido com a radiação solar, e ver o que acontece com esse sistema. Nossa, sistemas com mais gás CO2, com mais gás metano, ele retém mais o calor. Putz, esses são meus dados, que conclusão que eu chego?
Ah, sim, existem gases. Então eu chego num princípio, chego numa lei. Pode ser, a lei é quando tem uma equação, uma fórmula matemática. O princípio é quando eu faço um enunciado. E eu faço um enunciado, por exemplo, um princípio que é assim: quanto mais gases que absorvem essas radiações solares, que são os gases estufa, mais aquecimento vai causar no planeta. E aí diversos princípios, diversas leis em conjunto formam uma teoria que faz uma explicação fundamentada e é capaz de fazer previsões. Então, por exemplo, consigo fazer uma previsão agora com isso daí. Quanto mais gases estufa tiver, mais quente vai ficar. E é exatamente o que a gente está observando. Então, só coloquei um exemplo aqui, não foi bem desse jeito, né? Foram diversos cientistas ao redor do mundo durante anos, mas seguiram esses procedimentos. E aí, trazendo aqui algumas coisas que a gente vê ao longo do ensino de química, né? Então teve a hipótese de Avogadro, né? Quando ele olhou, por exemplo, para dois gases com o mesmo volume e ele criou uma resposta provisória. Ah, gases com o mesmo volume, na mesma pressão e na mesma temperatura têm a mesma quantidade de moléculas. Isso daí, ele criou essa hipótese, morreu e não viu essa hipótese ser confirmada. Depois o Avogadro, né, que é o número de Avogadro, que é em homenagem ali, né, ao mol 6 vezes 10 a 23 que a gente tem, depois essa hipótese virou uma lei, né, que é a lei de Avogadro. Depois outros cientistas verificaram, experimentaram, fizeram testes e viram mesmo que um frasco com 10 litros a 1 atmosfera e 25 graus Celsius de O2 e um frasco com 10 nas mesmas condições de temperatura e pressão e volume de outro, gases diferentes têm a mesma quantidade de moléculas. Então isso foi uma hipótese que virou uma lei. A gente vê princípios também, né? Princípio de Le Chatelier, a gente consegue chegar em teorias, né? Teoria atômica, teoria ácido-base de Arrhenius. A gente vê muitos esses nomes quando a gente está estudando nas ciências naturais. E aí, se essa teoria não é válida, né, ela é substituída, como foi o caso lá de eu explicar aqui, uma plantação de soja causa aquecimento diferente de uma plantação de milho, por exemplo. Onde que ocorre a divulgação de resultados? Pode acontecer em qualquer etapa aqui, tá? Divulgar uma hipótese, divulgar um experimento, divulgar um dado. O modelo, o que é o modelo? O modelo ali vai ser uma representação ali de uma teoria, né? Então a gente vê a teoria atômica do Dalton, teoria atômica do Thomson. Essas teorias atômicas, elas têm um modelo associado para representar essa teoria. Beleza? Que a teoria é o quê? É o suprassumo ali da produção científica que consegue fazer previsões. Você tem que ter aí na sua mente que a gente usa no dia a dia a teoria de uma forma errada, tá? Então, por exemplo, você está assistindo um seriado lá, e aí você vê um cara virando, do nada o cara virou um lobisomem. Ah, eu tenho uma teoria porque ele virou um lobisomem. Eu acho que ele virou um lobisomem porque ele comeu uma fruta que permite ele virar lobisomem. Isso não é uma teoria, tá, pessoal? Isso é uma hipótese. Então, quando você faz, presta atenção nisso. Quando você faz uma suposição, cria uma explicação provisória que você não tem certeza, você tem uma hipótese. Então, o cara do nada virou lobisomem lá na série que você tá assistindo. Ah, eu tenho uma hipótese porque ele virou lobisomem. Que ele deve ter comido uma fruta que permite ele virar lobisomem. Aí depois você vai assistindo e vê que não tem nada a ver com isso. Então sua hipótese é falsa. Teoria, ela já tem uma fundamentação, já foi experimentada, já tem um teste ali, ela é uma coisa super válida, tá? Então quando você vê alguém falando assim, é só uma teoria, tá viajando. Uma coisa é teoria que ela já teve vários princípios, leis, experimentos, hipóteses que levaram para essa teoria, que é o suprassumo que a gente tem ali. Outra coisa é você fazer uma afirmação, tem uma teoria aqui. Não é isso, tem uma hipótese. Por que isso aconteceu? Tem uma hipótese. Então não confunda teoria com hipótese. Beleza? Maravilha. Então, depois dessa super revisão de método científico, o que vem antes aqui para a gente da formulação da hipótese? Análise de dados? Não, os dados vão vir depois da hipótese. Conclusão? Não. Observação? Pode ser, eu observei e formulei a hipótese. Experimentação? Não, a experimentação é depois da hipótese, tudo bem? Formulação de uma pergunta? Sim, eu posso ter uma pergunta, né? Então, por que o planeta está ficando mais quente? O planeta está ficando mais quente por causa dos gases estufa.
Eu posso fazer uma observação. Nossa, o planeta está ficando mais quente. Nossa, está acontecendo eventos climáticos cada vez mais extremos. Ah, deve ser por causa de gases de estufa. Então, antes da formulação da hipótese, pode vir observações e questionamentos nesse método científico tradicional. E depois da hipótese, o que pode vir? Conclusão? Conclusão diretamente depois da hipótese? Não, né? Você só vai poder chegar na conclusão depois de experimentos, depois de análise de dados. Então, eu acho que o efeito estufa é causado por causa... eu acho que a temperatura do planeta tá ficando maior, tá ficando mais alta, mais elevada por causa dos gases de estufas. Já chego na conclusão? Não, tem que fazer experimentos para chegar nisso. Divulgação dos resultados? Não, porque você não teve resultados, você só formulou uma hipótese. Como se fosse assim, divulgação científica poderia ser. Você pode ter uma hipótese e já divulgar essa hipótese, tá? Mas divulgação dos resultados não, porque a hipótese não tem nenhum resultado para você divulgar ainda. Se fosse divulgação do científica, só divulgação apenas, se tivesse só escrito divulgação, não estaria errado. Divulgação dos resultados está errado porque não tem resultados. Conclusão, não. Formulação de uma pergunta, sim. Depois da hipótese eu posso... como assim? Meio esquisito isso. Como eu posso formular a pergunta depois de formular a hipótese? A hipótese ela é uma resposta de uma pergunta. Como que eu posso formular a pergunta depois? É porque em alguns métodos científicos mais diferentes, você pode fazer uma pergunta e aí formular uma resposta provisória. Aí a partir dessa resposta provisória você formular novas perguntas, tudo bem? Então é possível você formular novas perguntas ou formular perguntas depois da hipótese. Não é um absurdo você pensar nisso. Por isso que eu coloquei um certinho roxo, tá bom? Mas no método clássico, a pergunta, a observação vem antes, mas é possível você formular novas perguntas depois da hipótese. E experimentação, sim, pessoal. Depois que você formulou uma pergunta, né? Você fez uma pergunta, chegou numa resposta provisória que é a hipótese. A hipótese é uma suposição. Pensa assim, o que é a hipótese? Uma suposição. Hipoteticamente falando, eu acho tal coisa. A hipótese é uma suposição, beleza? Então, depois da suposição, pode vir a experimentação. Alternativa E, classifiquei como média. Essa é a aplicação extra. Na aplicação principal, caiu também uma questão de método científico, só que foi mais fácil. Eles davam um exemplo, ficava mais fácil de você identificar ali do que você só saber o método científico cru, do jeito que está aqui. Na questão da aplicação principal, tinha um exemplo de aplicação do método científico que você tinha que identificar. Aqui está meio, tipo, saber o conceito mesmo, os conceitos, esse método científico clássico, tá? Vou deixar duas sugestões que não tem muito a ver, mas tem um pouquinho a ver. Não é o método científico em si, mas é métodos de pesquisa, né? Como fazer uma leitura de gráfico, como fazer uma leitura científica, como fazer uma interpretação da pesquisa de alguém. São coisas que aparecem na Unicamp primeira fase. Se você for fazer, recomendo muito, beleza? Vamos continuar?